Olá, muito bem-vindos todos a mais um episódio do podcast da UVESC. Este podcast que é uma parceria com o Sebrae. Sebrae que vai estar aqui em algum episódio também, falando sobre como os vereadores podem acessar essa instituição tão importante quanto podem ter de benefícios com ela também. Eu me chamo Aline Ren e serei host deste podcast da UVESC com vocês. Para este episódio tão importante, que eu considero aqui um tema relevante que deve ser tratado em outras oportunidades, hoje vamos falar sobre servidores. Servidores de câmaras de vereadores. Eu, como uma servidora, há 12 anos de Câmara de Vereadores, a gente percebe algumas coisas que acontecem. Hoje eu convidei algumas pessoas para que estivessem aqui comigo e a gente tratar de alguns temas aqui em comum. Para isso, eu convidei aqui a minha querida amiga Priscila do Amaral, ela que é advogada, assessora jurídica do Legislativo Municipal. Ela é advogada da ACAMOSC também, uma das importantes associações de vereadores do estado aqui de Santa Catarina. Ela já tem mais de 10 anos de experiência no direito público, é mentora de vereadores e idealizadora do projeto Vereadores Sensatos, focado na qualificação parlamentar, transparência e boa governança. Seja muito bem-vinda, Priscila. Muito obrigada, Aline. É um prazer estar aqui e falar de servidor público hoje vai ser bem interessante. Vai, sem dúvida. E também, para a gente chamar aqui os nossos chefes, né, Priscila, os nossos líderes máximos, convidamos aqui o Claimar de Conto, que é presidente da Câmara de Vereadores de Chapecó. E eu ouvi dizer que ele valoriza os servidores das câmaras de vereadores. Falei, vou convidar o Claimar, né? Muito obrigada por ter aceito esse convite. Muito obrigado, Aline. Cumprimentar aqui a Priscila também, nossa colega de Chapecó. Estar aqui tendo a oportunidade de falar aqui na UVESC dos colegas servidores é muito importante, porque nós temos que valorizar o servidor, que a gente depende muito do servidor efetivo da Câmara de Vereadores nas câmaras, para que os trabalhos possam acontecer. Então, um prazer, muito obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Para dar início aqui à nossa conversa, eu vou trazer um tema que é um tanto polêmico, né? Por que é um tema polêmico? Porque quando se fala em servidor público, muitas vezes se entende como servidor de maior importância os servidores do executivo. Queridos colegas dos executivos, nada contra, pelo contrário, tá? A gente sempre busca a união. A gente busca essa troca. Mas a gente percebe que muitas vezes há essa situação de que na Câmara se faz menos, na Câmara se tem menos responsabilidades, tem menos trabalho. E aí eu trago para vocês agora essa pergunta assim, como vocês veem a importância dos servidores das câmaras para um bom exercício do mandato de vereador? Então, Aline, eu considero de extrema importância, e eu sempre falo isso, e eu escutei de um promotor, tá? Câmara de Vereadores não é um lugar para o vereador fazer experiência. Por quê? Porque os servidores da Câmara que vão ajudar o vereador a conduzir um bom mandato. Na Câmara acontecem as mesmas coisas que acontecem no Executivo. É processo de licitação, processo legislativo, tudo isso acontece na Câmara também. Então a gente precisa de servidores qualificados e a gente precisa que os servidores também queiram se qualificar. Exato, verdade. Para quê? Para que os vereadores possam exercer o papel deles com segurança, sem se preocupar tanto se a Câmara está funcionando ou não. Porque senão o presidente da Câmara acaba perdendo muito tempo administrando sem conseguir exercer o seu papel. Que apesar de presidente, gestor, ele também é vereador. Então é importante que os servidores da Casa Legislativa saibam da importância deles em toda a cidade. Porque é importante. As coisas passam por eles. Eu considero que é um trabalho de consciência. Exato. Também. Que se entenda que eu sou servidora de Câmara de Vereadores e eu tenho, Claimar, um problema. Eu odeio quando falam que vereador não faz nada e Câmara pode ser fechada. Como assim se eu trabalho lá? E eu trabalho bastante, tá? Eu trabalho uma carga horária, mas eu atendo fora, porque a gente sabe que o movimento de uma Câmara é muito maior. O contato com as pessoas é muito maior, né? Então tudo passa por ali. E eu acho de extremamente importância, e esse tema é extremamente importante. Verdade. Até porque o encontro é
de Vereadores e servidores. Nunca antes a UVESC tinha dado a importância para os servidores, porque sempre que posso, eu sou uma das servidores que vem para o evento para me qualificar, para saber do que está acontecendo, porque o TCE está aqui, o TJ está aqui, o TRE está aqui, né? Então, muitas coisas acontecem aqui na UVESC e eu também venho para auxiliar, levar a informação para os vereadores que, por algum motivo, não quiseram ou não puderam estar presentes, né? Então, voltando ao tema anterior, né, a mesma pergunta que eu fiz para a Priscila, eu faço também para o presidente Claymar. Qual a importância de um servidor de Câmara de Vereadores para ti, como presidente, por exemplo? Aline, os vereadores, eles dependem sempre dos servidores das câmaras para poder exercer o seu mandato. A Câmara de Vereadores, ela tem dentro da estrutura do Poder Legislativo diversos setores. Setores que são fundamentais para a elaboração dos projetos e também tramitação desses projetos. É importante ser valorizado e capacitado os servidores e que o vereador também tenha um bom relacionamento com esses servidores para que os trabalhos possam acontecer de forma eficiente e eficaz, já que a gente depende da legalidade de todos os atos dentro do Poder Legislativo. Os setores, indo desde a entrada da Câmara de Vereadores, que é os recursos humanos, onde tem as chamadas do concurso, da chegada do servidor no seu contrato de trabalho, daquele que é efetivo, e também os setores de controle interno, seja a Procuradoria, a Controladoria, que é fundamental para que os vereadores e principalmente o presidente da casa possa estar desempenhando a sua atividade, cuidando dos limites prudenciais que tem dentro da casa, seja na lei orçamentária, do orçamento, dos gastos com folhas, né, com despesas, o setor de compra e licitações, que é fundamental que essas aquisições e o gasto do dinheiro público seja feito de forma correta, conforme a lei orienta, né? Seja na compra de equipamentos, na compra de serviços. Então, as estruturas e os servidores dos diversos setores dentro da casa são fundamentais, porque eles seguem a risco, fazendo com que tudo que aconteça dentro da Câmara de Vereadores esteja de acordo com a legislação. Assim fica protegido não somente o presidente da Câmara, mas também todos os vereadores que acabam assinando, seja a mesa diretora ou projetos de lei que tramitam na casa, projetos da mesa diretora e que impactam diretamente no orçamento. E isso pode trazer e traz responsabilidades que podem ir além dos limites da Câmara, podem estar comprometidos com a responsabilidade fiscal e a partir disso até ocorrer na perca do mandato do vereador. Então, o servidor ele tem papel também de orientar os vereadores no desempenho do mandato acerca do regimento interno e da aplicabilidade da legislação acerca dos recursos aplicados. Olha a importância, né, dos servidores de câmaras de vereadores. Eu falo sempre assim que, por muitas vezes, nas câmaras de menor quantidade de vereadores ou, enfim, de estrutura menor, nós somos em poucos. Por exemplo, lá no meu município, eu era a única servidora efetiva até o ano passado. Aí, como é que tu não vai ter uma segregação de função? Não tem como. Eu lembro de, por vezes, as minhas colegas tirarem férias, as duas em período consecutivo, as de cargo de comissão, e ser a única servidora ali para tudo, né? Para todos os setores. Então, é algo que realmente é importante que haja essa valorização do servidor de Câmara de Vereadores, porque muitas vezes ele cuida, além das suas atribuições, tantas outras. Por vezes ele cuida de abrir a Câmara, de ventilar a Câmara, de limpar a Câmara, de ajustar, de fazer com que as coisas todas estejam bem, para que quando o vereador chega lá, ele possa também executar da melhor maneira o seu trabalho. Então, este podcast, na verdade, é quase que uma homenagem para os servidores, né? Para que eles sintam-se valorizados também, cada um na sua área, do quanto eles são, sim, quanto somos importantes, junto com os vereadores. A gente sempre diz assim que lá na Câmara a gente não pode ter partido, a gente não pode ter, né, a tendência, porque quando estamos legislando junto com eles ali, auxiliando, é importante que todos sejam bem atendidos, que todos sejam vistos por igual, né? Alguma contribuição em relação a isso? Sim, eu quero trazer a minha visão quanto servidor agora, dentro de uma Câmara de Vereadores, Claymar.
porque a gente não percebe muitas vezes, né? Uma delas é a nossa responsabilidade. Um exemplo básico, tá? Nova lei de licitação, responsabilidade individual, é CPF. Antigamente, pela lei 866, a responsabilidade era do presidente. Hoje já não é do presidente. É individualmente por CPF. Então a gente precisa entender a nossa responsabilidade aqui, né? Porque qualquer coisa é a gente que vai ter que fazer parcelas junto ao Tribunal de Contas, né? Outra questão, quanto servidora de Câmara, é realmente esse ponto, não ter partido, porque o teu partido é a cidade. Você vai ajudar todas as boas ideias e colaborar com isso. E isso é um papel que eu deixo muito claro para os vereadores onde eu atuo, porque eu digo, eu estou aqui para colaborar com vocês. Não é o partido, é as pessoas. Então vocês fazem a política de vocês, cuide da bandeira de vocês, defendam a bandeira. É uma boa ideia, nós vamos desenvolver ela para o nosso município, né? E isso é muito legal. Isso é legal. Então, entender o nosso papel dentro da Câmara de Vereadores, às vezes até, confesso, Cleimar, é mais legal que ser vereador, porque você tem todas as ideias e pode ajudar a desenvolver projetos que vão impactar diretamente no teu município. Exato. É muito legal. Mesmo que daqui a pouco ele vai receber, né, o vereador que vai receber a bandeira. Mas está tudo bem. O que vale para nós que não somos políticos é saber que estamos ajudando. E muitas vezes isso colabora no nosso pensamento de vou buscar mais capacitação, vou aprender um pouco mais, vou colaborar com o vereador. Então, tudo isso faz parte desse mundo e é o que eu consigo observar nesses 10 anos. E é bem legal. Eu compartilho contigo dessa observação. É como eu falo, aqui também é um lugar para que estejam os servidores. Aqui é um lugar para que eles venham fazer essa formação, se melhorar, se qualificar para levar essa informação lá para o trabalho deles, né? E também para impactar diretamente o trabalho do vereador, que impacta diretamente o trabalho, a vida do cidadão. Então, a gente quer cumprimentar todos os servidores e convidar para que venham para os eventos da UVESC e fazendo aqui também essa abertura para a UVESC. Assim, como vocês veem esse atendimento de qualificação nesses eventos que a UVESC realiza? Como vocês veem isso chegando até nas pessoas? Assim, qual é o impacto que isso tem nos servidores e nos vereadores? É muito importante e tenho na condição de presidente na liberação de funcionários, servidores e assessores, talvez hoje nesse evento aqui, a maior delegação da história de Chapecó em eventos da UVESC e não fiz impedimento ou dificultei o acesso a este evento para nenhum dos servidores. Muito pelo contrário, incentivamos para que eles pudessem vir, porque a gente sabe da qualidade dos cursos, das palestras e das pessoas que aqui, organizado pela UVESC, tem para absorver conhecimento, seja através do Ministério Público, o Tribunal de Contas, que foi muito claro, muito transparente e objetivo nas suas explicações e orientações, principalmente, que é o objetivo do Tribunal de Contas. Demais palestras que foram realizadas aqui só tem a agregar conhecimento a todos que participam. Isso reflete numa melhor qualidade na prestação do serviço no dia a dia na Câmara. Quem ganha com isso é o serviço do Poder Legislativo e toda a sociedade que tem um serviço prestado com qualidade. Então, parabéns ao UVESC, parabéns a todos os servidores que se disponibilizaram e eu, na condição de presidente, tenho também contratado diversos cursos online e presencial para que os servidores possam buscar a capacitação. E temos uma legislação própria na Câmara de Vereadores que traz gratificação e aumento de salário para os servidores que se capacitam. Então, a gente vem reconhecendo e valorizando, e já estamos discutindo também auxílio alimentação, outras coisas que é para incentivar os servidores, porque a partir deles a gente consegue ter um poder legislativo muito eficiente. Parabéns ao UVESC e obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Alguma consideração final, Priscila? Só agradecer a Aline, agradecer ao presidente Cleimar e agradecer a oportunidade. Apenas isso. Muito obrigada. Muito obrigada aos nossos convidados que estiveram aqui conosco em mais este episódio de podcast da UVESC. E, como sempre, nos vemos no próximo.